Bom dia, segundo dia da entrega do jejum. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia que Deus nos dará vitória. Não foi essa a palavra de ontem, em Romanos 5,17, quando nós abordamos a governabilidade que Deus nos instrumentaliza para vivermos em vida, não só na vida eterna, mas aqui na terra. E é assim que nós vamos viver. Nós devemos viver em coragem, nós não devemos recuar, nós não devemos ter medo do inimigo. Sabe por quê? O inimigo é alguém folgado. Ele avança à medida que você dá espaço. Lá em Daniel 6, por que ele não foi consumido na cova dos leões? Porque o leão, ele ataca porque ele sente o cheiro de carne, ele é um predador. E por que ele não atacou Daniel? Porque Daniel não cheirava carne. Daniel cheirava espírito. Ele era um homem alicerçado no Senhor. Eu não posso dizer 100% que ele não temeu, porque ele era um homem de carne e osso, mas acima disso ele tinha as experiências dele com Deus, que o fez confiar que mesmo que fosse morto, Deus estaria com ele. Se fosse vivo, Deus estaria com ele. E ali ele se lançou, se entregou aos cuidados do Senhor. Mas a vida dele era reta, então o inimigo não tinha brecha para tocá-lo. O inimigo ali, o leão como um predador, e os inimigos que armaram, que tentaram contra a vida dele. Assim como está em 1 Samuel, que eu quero compartilhar aqui com vocês, a nossa palavra de hoje. Eu abri a palavra e depois fechei, porque eu começo a meditar em outras coisas. Vamos ler 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 40, que diz assim. Peraí. E ele tomou na mão o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi. E o homem que carregava o escudo ia diante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desenhou, pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: vem até mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Então disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei, e arrancarei de ti a cabeça, e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves dos céus e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. Eu amo essa palavra. Eu ouvi essa palavra desde muito cedo, né, criança, na escola dominical. E tudo que eu aprendi da palavra foi de criança. Eu sempre falo através do pastor Sérgio, da tia Gláucia, que são os pastores lá da igreja do interior em Santa Rita do Passa Quatro, onde eu morei por 10 anos. E os meus pais hoje moram lá. E que tempo bendito, onde semearam no meu coração, na minha mente, a palavra de Deus. Onde hoje eu sei que eu enfrento as situações baseada naquilo que eu tenho enraizado em mim, que é a santa palavra de Deus. E que ela se manifesta em nós à medida de nossas experiências, de nossa caminhada com Cristo. Porque quando vem uma adversidade sobre a nossa vida, a gente tem duas escolhas. Ou vencer pela palavra de Deus, ou vencer pelas nossas próprias forças. O que nunca vai dar certo. Sempre vai nos fazer cair em tropeço, em depressão, em frustrações. Mas quando a gente decide se lançar no Senhor, Ele é quem guerreia por nós. Porque aqui, humanamente, seria impossível a batalha entre Davi e entre Golias, um gigante, né? O povo filisteu, inimigo ali do povo de Deus. E ele seria devorado, engolido. Golias o torceria ao meio, arrancaria suas vísceras e comeria diante do povo. Mas Davi, um menino pequeno, de boa aparência, como diz a Bíblia, né? Um menino jovem, bem afeiçoado, inferior àquela grandiosidade, né, aos olhos humanos, mas uma potência, porque ele tinha a presença de Deus. Ele já havia vivido experiências com Deus, de ver ali a morte de predadores que vinham contra as suas ovelhas, a morte de ursos. Ele enfrentava esses animais pela presença de Deus que se manifestava nele. Ele tinha muita coragem. Por mais que esse inimigo era folgado e ficava ali, enfrentando e afrontando o exército de Israel, dizendo que os venceria, homens fardados, com espadas, com aquelas couraças, aquelas malhas de guerra, cavalos, né? E todo o instrumento, equipamento necessário para a guerra, estavam atemorizados. Eu comecei lendo o texto. Davi foi ao ribeiro e escolheu pedras, 5 pedras lisas e pôs no seu alforje. Eu já estive nesse vale onde ele recolheu as pedras. Depois eu vou procurar aqui, vou até postar foto. E ali ele vendo as afrontas do inimigo, ouvindo palavrões, xingamentos, maldições, porque ele era amaldiçoado por Golias, em nome de seus deuses, a qual ele servia.
Ele não se acovardou, ele não entrou num quarto de depressão, ele não escolheu resolver com as próprias mãos, tanto é que ele negou usar a armadura de Saul. Por quê? Porque no momento da nossa adversidade, faz-se necessário nós termos as nossas próprias experiências, na nossa pele, nós nos instrumentalizarmos de Deus e de tudo que Deus nos dá para enfrentarmos a nossa dificuldade, o nosso dia mal, o nosso inimigo. De repente, o nosso inimigo está posto em perseguição no trabalho, em calúnia, em pessoas que te desrespeitam, que usam de fala violenta contra você, que gritam, te afrontam, fazem motim, fazem rodinhas ali no anonimato, no grupo de WhatsApp, te detonam e blasfemam e te amaldiçoam. E você começa a se sentir, sabe, pesado, prostrado, cabisbaixo, com pensamentos que te atormentam, com sonhos até diabólicos, com sonhos de promiscuidade. Às vezes tem gente que me procura falar, nossa, eu sonhei que eu tive uma relação sexual com, sabe, com uma pessoa nada a ver, com um vizinho, com uma pessoa do meu trabalho, a pessoa é casada, eu sou casada, não tem nada a ver. Isso são lançamentos de pensamentos diabólicos para que você se aproprie deles e comece a pensar que isso é teu, da tua carne, mas não é. Isso são setas que vão de encontro a ferir a tua alma, para que o teu espírito se fragilize e você comece a se afastar de Deus e que você pare de se equipar da palavra, que você tenha fragilidade em orar, em buscar a Deus. Isso tudo é afronta do inimigo e que você não pode ceder. Faça como Davi, enfrente em nome do Senhor Deus dos exércitos, porque é Ele quem é o nosso vingador. Nós não precisamos agir de acordo com a nossa carne, com os nossos sentimentos, porque se a gente fizer isso, nós vamos agir de forma inadequada, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos errantes. O nosso Deus, que é o nosso vingador, que fará todas as coisas. Então como você vai lutar? Você vai lutar através da oração, do jejum, da busca constante. Você não vai parar, você vai avançar, você vai dobrar o teu joelho, você vai buscar até que venha a tua resposta. Mas Fernanda, estão me humilhando, pisando em mim. No meu trabalho me aborrecem, gritam comigo, já vieram até contra mim para querer me agredir fisicamente. É claro que você não vai apanhar de ninguém. Por isso estão aí as legislações que garantem a nossa integridade física e os nossos direitos enquanto somos civis, enquanto somos pessoas aqui, habitantes do planeta Terra. Mas você vai se posicionar com essas pessoas primeiramente no mundo espiritual. E de repente ali na sua relação você tenha que falar sim, me respeite, aqui é um ambiente de trabalho, eu não aceito esse tipo de tratativa comigo, sempre com uma testemunha ao seu lado, para que você não seja violado em seus direitos e ainda depois passe por mentiroso. Isso na sua família, isso nas suas relações, isso até na tua igreja. Quantas pessoas não passam por isso na igreja, que tá tudo errado. Não existe, não pode haver esse tipo de relação dentro de um ambiente cristão ou qualquer outro tipo de religião que você tenha, no seu ambiente de culto, onde quer que seja, né, num terreiro, num santuário de Seishonoye, budista, o que quer que seja. As relações humanas, para que elas tenham saúde, devem a partir do princípio do respeito. E ponto final. Jesus é o que nos ensina isso, até no seu momento de cruz. Ele respeitou as pessoas que o difamavam, que o afrontavam, que o amaldiçoavam. Em tudo, em seu comportamento, em sua fala, ele nos ensina o respeito e a compaixão, que é o que nós tratamos ontem. É melhor a compaixão do que a condenação. Porque ontem nós não falamos lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você está em quem? Em Cristo Jesus? Ou no mundo, ou nos seus sentimentos? Ou aí você começa a fazer o mesmo jogo do teu inimigo. Não faça isso. Não deixe o inimigo vencer. E nós sabemos que aqui Davi triunfou e que ele arremessou a pedra e derrubou o gigante. Em nome de Deus. Então, em nome de Deus, nós vamos vencer o nosso inimigo. Eu não falei sobre Daniel. Daniel venceu o inimigo dele ali da inveja, dos caluniadores, dos mentirosos, porque ele tinha uma vida cristã. Então não é uma coisa que você vai desenvolver ali na hora que te colocaram num calabouço e jogaram um leão para te devorar. Você já precisa ter essa caminhada, esse processo com Deus. É como se você tivesse ali uma conta bancária. Vai pagar a conta, você saca ali e paga. Porque você já tem a garantia. Ou você vai ficar pagando usando o limite do banco. Você sempre vai ficar em vermelho. Vai ter uma hora que você vai ter que devolver aquele dinheiro. Mas nós que estamos em Jesus, a gente não tem que devolver nada. A gente recebe, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. E é isso que Deus tem para nós. Graça, favor imerecido. Viver com Deus, viver com Jesus nos traz um peso de glória. E é esse peso que nós temos que carregar todos os dias. Então decida perdoar. Decida falar com Deus os seus dissabores, as suas dores, os seus sentimentos. Se rasgue na presença de Deus. Não vai abrir seu coração para pessoas que não estão nem aí, só querem ouvir o que você tem para falar de você, para se alimentar da tua fraqueza, e aí se sobrepor a você, porque ele também tem as dores dele, mas aí se acha acima de você, porque você contou ali a sua nudez. Honre a Deus nas suas atitudes, assim como Davi honrou a Deus, quando ele viu aquela afronta daqueles filisteus que poderiam dominar ali seu território, e ele abençoou o povo através da sua coragem, honrando a Deus, honrou o seu povo. Honre o povo onde você habita, se é a tua casa, se é a tua família, se é o teu trabalho.
Mas eles estão me afrontando, mas honre-os, porque a justiça virá através da manifestação do poder de Deus. Deus é muito à frente, a gente só fica vendo a situação ali, a qual somos perseguidos, mas Deus tinha muito mais para Davi. Ele já era um rei consagrado, as pessoas não tinham dimensão disso, e Deus já via o quanto o levantaria, e o quanto através daquela experiência de dor, a qual presenciaram, o quanto não o fomentaria ainda mais, para que ele fosse conhecido, que todos vissem a manifestação da glória de Deus sobre a vida dele. Ele era um nada, ele era um anônimo, um mero pastorzinho de ovelha, um menino bonitinho ali da região. E talvez assim te olham, frágil. Ah, imagina, não é pra ele, não é pra ela, não é pra mim. Quantos me rotulam? Imagina pra Fernanda, ela é incapaz, ela não pode. Não, deixa ela pra lá. Não, não dá pra Fernanda, não a chame, não a convide, não é pra ela estar, eu não quero ela do meu lado. Quantas vezes eu passo por isso, já passei por isso e passarei, mas o que importa é o que está definido na minha identidade, e a minha identidade está definida na cruz do madeiro, no meu Jesus que morreu por mim, ressuscitou por mim e me salvou. E através da sua salvação, eu tenho direito e garantia de viver a vida eterna no Senhor. Se me excluem, se me rejeitam, se não me chamam, se não me colocam dentro de um ambiente para que eu me sinta pertencente àquilo, não importa, porque eu me sinto pertencida ao meu Deus, ao meu Pai. E é isso que basta. Então as frustrações vêm, mas não vão recair e fazer morada no meu coração. Em Deus, de joelhos, ali eu me dobro e me rasgo. E é ali que eu adquiro a minha cura e avanço. E por isso, nós vamos orar agora, ungir as minhas mãos e estendê-las sobre a sua vida. E profetizar que o seu dia será incrível, será maravilhoso e não haverá inimigo que se levante para que venha te derrubar. Você crê nisso? Senhor, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos agora e apresento a vida de cada um que está aqui assistindo este vídeo. Não importa de onde seja essa pessoa, não importa a situação a qual ele esteja vivendo, mas nós queremos ligar a nossa fé e profetizar que este inimigo que se levanta contra as nossas vidas, ele cairá, ele recuará e não prosperará, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, o inimigo vem contra nós com calúnias, com ofensas, vem contra nós, Senhor Jesus, com segregação, vem contra nós tentando nos intimidar, mas nós vamos contra o inimigo em nome do Senhor Jesus e clamamos a Ti para que o Senhor venha com a vingança, que o Senhor venha com a justiça, porque nós não entendemos o que está acontecendo. Nós somos limitados, não sabemos qual a intenção dessa pessoa. Então que o Senhor nos justifique e nos vingue, Senhor. E nós pedimos misericórdia, porque quantas pessoas, Senhor, vêm contra nós porque estão totalmente perturbadas por seus problemas, estão feridas e nos ferem, estão, Senhor, machucadas e vêm sangrar em cima de nós, e são pessoas, Senhor, que talvez fazem até sem ter o sentimento de nos ferir propositalmente. É claro que existem as pessoas que nos ferem intencionalmente, mas quantos estão ali, Senhor, emaranhados em situações de adversidade, de conflitos, porque precisam de cura. Então que essa pessoa perceba o que ela está fazendo e pare de ferir o outro, e busque a sua cura, e busque, Senhor Jesus, uma resposta, uma saída para a tua situação. Mas nos blinda, Senhor, e não deixa o inimigo mais nos alcançar e nos ferir, que nós sejamos invisíveis para essas pessoas más. Bloqueie, Senhor, toda e qualquer seta contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra as nossas finanças, contra, Senhor Jesus, os negócios. Guarda e prospera, Senhor Jesus, todas as pessoas. Senhor, nós estamos nesse jejum a fim de receber um milagre, a fim de receber aquilo que precisamos, a fim de estreitar os nossos laços contigo. Senhor, então, em nome de Jesus, nos traga a resposta. Em nome de Jesus, Senhor, faça acontecer o extraordinário e envie a cura a quem precisa. Visita os hospitais, visita aquele leito, Senhor, onde o médico decretou que não há mais o que fazer. Ressuscita as células daquele que está com câncer. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos. Jeová Rafa, eu te entronizo agora e profetizo a cura sobre cada pessoa que necessita de um toque Teu. Visita os lares, os casamentos que estão à beira, Senhor, de um divórcio. Que haja perdão, que haja empatia, que haja o respeito. Senhor, quebra o gelo na intimidade sexual. Que essas pessoas voltem a se olhar de forma apaixonada. Senhor, que eles voltem a se desejar. Quebra isso, meu Deus. Visita as crianças, livra da pedofilia. Livra, Senhor Jesus, das malignidades. Livra da má companhia, os adolescentes. Guarda, Senhor, blinda, Espírito Santo de Deus. Protege a cada um. Guarda na escola, a qual muitos irão agora. Livra de todo mal. Abençoe na prova, Senhor, ilumina a mente deles, guarda os nossos filhos de se machucarem, guarda os ossos deles, proteja corpo, alma, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, que eles não recebam nenhuma intervenção maligna que deturpe os seus pensamentos, que eles sejam guardados pelos teus anjos. Dá ordem aos anjos, Senhor, para que guardem as nossas crianças. Espírito Santo de Deus, e abençoe a todos nós neste dia, nesta terça-feira, para que tenhamos vitória, e já começamos o dia pedindo a Ti, Senhor,
saídas, chaves, para que possamos abrir as portas e passar por elas e reinar em vitória, e que possamos dormir esta noite agradecendo por tudo que o Senhor fez por nós, porque pela fé nós já agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você recebe essa palavra? Porque eu recebo, eu tomo posse e eu vou viver aquilo que Deus tem para que possamos reinar e triunfar em nome de Jesus. Um beijo para você e a gente se vê.